Meu nome é Orlando Nussi, eu já vim aqui algumas vezes e tenho muita alegria de voltar e parabenizar a coragem do Marcos e da Tânia de me chamar mais vezes, né? E a gente vai, hoje a gente vai falar, o nosso tema vai ser sobre relacionamento familiar e a gente inclui, nós temperamos aí, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, o porquê, mas isso na visão espírita, mas a gente vai procurar colocar algumas coisas e agregando as histórias dos livros, desses livros que eu escrevo. Eu tenho hoje 15 livros já escritos, estou fazendo o 16º, que vai ser lançado em setembro, na Livraria Saraiva Dona Alia Franco, no dia 23 de setembro, já está marcado, se vocês quiserem, quem quiser já pode ir congelando a agenda, para esse dia estar prestigiando a gente lá. São pequenas histórias que eu reúno e vou colocando no livro, e que essas histórias fazem com que a gente faça uma reflexão sobre um comportamento, uma situação. Hoje eu escolhi histórias somente sobre família, e a gente vai explicar daqui a pouquinho como é que elas vão funcionar com a gente aqui, né? E eu conto com a participação de todos, mas é só para poder entender um pouquinho sobre esse projeto do livro. Não é o meu trabalho, eu não faço isso. Eu trabalho com outra coisa, tenho uma outra atividade, e a renda desses livros ela vai para algumas instituições que nós atendemos. Nós temos um grupo de amigos, e já há 21 anos que a gente faz esse trabalho nas comunidades, e eu sou participante, voluntário, trabalhador, na Casa do Cristo Redentor, em Itaquera. A nossa instituição lá atende hoje 850 crianças, entre os nossos 11 projetos, e um dia, se vocês quiserem conhecer, pelo livro, normalmente é só a pessoa pegar ali, a gente tem o site, para a pessoa poder conhecer um pouquinho sobre a nossa instituição lá. Mas hoje a gente vai falar sobre relacionamento familiar. Eu já agradeci, porque é importante a gente agradecer primeiro, porque vai que alguém não goste, e aí já vai saindo de fininho, pelo menos ele fala, ele não é mal educado, ele agradeceu, tá? Então, relacionamento familiar. E aí eu coloquei aqui alguns itens para a gente poder refletir sobre isso, né? Sobre o ângulo espírita. Eu gosto de dizer isso porque esses livros não são livros espíritas, embora sejam muito utilizados nas palestras espíritas, os dirigentes espíritas usam, mas eu também tenho conhecimento que padres e pastores também usam, já que as histórias não são exclusivamente espíritas, tá? Então, como a ideia é da gente falar sobre o relacionamento familiar, sobre o ângulo espírita, nós sabemos que a família é geralmente um grupo, não é? Um grupo de espíritos ligados por desajustes e necessidades de aprimoramento. A família é um laboratório de experiências reparadoras. Eu acho que em cada 10 palestras que a gente vem aqui na Casa Espírita, a gente ouve 11 falar sobre isso, não é verdade? Que a gente, na família, é que a gente acaba encontrando os maiores desafios, as nossas dificuldades, os nossos problemas, não é? E aí que a gente tem que pensar sobre isso. Você dá o devido valor à sua família, você gosta dos momentos da intimidade na família. Tem gente que tem medo de estar com a família. Tem gente que trabalha tanto, e não é porque ele gosta tanto de trabalhar, é que ele não gosta tanto da família. Isso a gente tem que ficar atento, a gente está perdendo a oportunidade de nós resolvermos aqueles desajustes, quer dizer, aquilo para que nós viemos, não é? A família deve ser valorizada, ela é o seu primeiro núcleo social e espiritual. Isso também eu acho que nós já ouvimos muitas vezes aqui na Casa Espírita, ou em qualquer outra casa que a gente vai, sempre se fala sobre isso,
dos desafios que nós encontramos maiores são na família, e depois temos também no nosso trabalho, só que é mais fácil, né? Às vezes a pessoa no trabalho, ela fala assim, eu vou lá, peço minha demissão e vou embora, não é isso? E agora na família acaba ficando um pouquinho mais complicado. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso e ver em que a gente pode, vamos dizer assim, levar de uma melhor forma. E aí, por isso que eu trouxe essas histórias. Essa relação que nós temos aqui, ela está nesse papel. Vocês têm na mão. Mas vamos contar primeiro como é que vai acontecer isso. E aí a gente vai contando essas histórias, eu conto com a participação de todos. Não é? Nesse papel que vocês têm, nessa posição aqui de paisagem, nós temos aqui uma relação de 20 histórias que eu escolhi, das 706 histórias que tem no livro, eu escolhi essas 20 histórias para a gente falar sobre o relacionamento familiar. Todas elas têm uma relação com aquele assunto que nós acabamos de falar agora, mas a gente vai, vamos dizer assim, florear, colorir um pouquinho mais por meio dessas histórias. E aí, para que vocês possam entender, o primeiro, ela tem aqui o número, esse primeiro número que acontece, que nós vemos aí nesse papel, é somente um título que foi colocado somente nesse papelzinho, nessa relação. Tem um número, depois nós temos aí um título, que é o título da história, e entre parênteses, tem aí um número e mais um tracinho e mais um outro número. Então, isso quer dizer o seguinte, que essa primeira história, o item número 1, é só para numerar o item. O item número 1 é qual é o preço, ele está no livro número 1, na página 91. Então, aqui na casa nós temos os livros à venda, eles estão aí. Depois, quem quiser, poderá estar adquirindo aqui, tá? Também, se não tiver aqui, tem nas livrarias. Mas isso aqui é só para poder ajudar na localização, porque de repente a gente não vai conseguir contar todas as histórias. O Marcos falou para mim que eu vou 11h30, eu tenho que deixar vocês aqui. Eu acho que é isso, Marcos? Mais ou menos, não é? É brincadeira, gente. Tem gente que deixou o feijão lá cozinhando, né? Mas normalmente não dá tempo da gente contar todos, então fica mais fácil para as pessoas aqui localizarem. Só que, o que a gente vai fazer? Como nós vamos contar essas histórias, e eu não quero eu escolher as histórias, eu vou deixar que vocês contem. Como o Marcos já confidenciou para mim que ele conhece todos aqui, tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez, não? Olha, por isso que o Marcos falou que conhece todos, e é verdade. E aí, o que vai acontecer? Quando a pessoa pedir a história, eu termino de contar a história, o Marcos vai presentear a pessoa com essa história, ele vai levar essa história para casa, tá bom? Então, é legal. Isso, então, as pessoas vão ter oportunidade. Agora, isso é um prêmio para quem participou, e quem não participar, quem não pedir, a gente vai convidar para vir aqui fazer o encerramento. Mas é uma coisa básica, gente. Às vezes a pessoa fica preocupada que o encerramento vai demorar 1 hora. Não é, é coisa de 20, 25 minutos no máximo, fazendo todas as vibrações que a gente precisa fazer no final. Tá legal? Mas é coisa simples. A gente fica na sustentação. Então, quem pediu a história se livrou do encerramento. Tá bom? Então, a gente vai abrir o espaço aqui e ver quem é que vai participar. Quem é que pede a primeira história? Quem quer se... Olha, deixa eu falar uma coisa que é interessante, para que a gente possa refletir também. As pessoas que estão na frente, normalmente elas são as primeiras a serem enxergadas. Eu aprendi isso na faculdade. Quando eu fui no primeiro dia de aula, a professora falou assim, olha, só para vocês saberem, para vocês começarem a entender, porque a gente tem aquele hábito de estar no fundão, e ela disse o seguinte, falou assim, quem senta na frente, pega a informação pura. Quem senta na segunda cadeira,
pega a informação filtrada, ela passa pela primeira fileira. Quem senta na terceira, pega ela filtrada 2 vezes. É que nem café. Imagine um café passado uma vez. É legal. Segunda vez. Terceira. Quarta. Aqui nós temos acho que 6, né? 6 ou 7 fileiras. Imagina a 7ª fileira, o meu companheiro lá no fundo vai tomar um chafé. Não é isso? Mas é mais ou menos assim. É importante quando a gente vai em algum lugar, se a gente ficar na frente é melhor. Não dá para ser todos, então ficam normalmente as pessoas. Mas eu já vou atender daqui a pouquinho, tá? Você que é o... que acho que ela está com medo de fazer aqui a... A esposa surda. Essa história acho que eu já até contei ela aqui, mas ela é muito interessante, mas ela nos ajuda muito a refletir, né? E a ideia é a gente contar a história e a reflexão fica com cada um, tá bom? A gente não vai entrar muito assim na história. Mas era a história de um senhor que ligou para o médico, para o consultório, e disse para a pessoa que atendeu lá, que atende, disse, olha, eu preciso marcar uma consulta para minha esposa, ela está surda. E aí a moça falou, olha, tudo bem, eu posso marcar aqui, mas seria bom que o senhor fizesse alguns testes antes. O senhor poderia, o senhor fica a uma determinada distância dela, conversa com ela. Se ela não ouvir, o senhor se aproxima e fala novamente. Se ela não ouvir, o senhor se aproxima novamente. Quando o senhor identificar a distância que o senhor consegue falar com ela, o senhor marca. Falei com ela, ela me ouviu a tantos metros. Ele falou, pode deixar que eu vou fazer isso. Então, ele já escolheu logo 15 metros de distância. E aí ela estava fazendo o almoço. Aliás, o jantar. E falou assim para ela, falou assim, o que nós temos para o jantar? O silêncio total. Era como essa sala, assim. Aí ele pegou e se aproximou, foi a 10 metros, porque ele queria identificar qual é a distância. Ele perguntou novamente, mulher, o que nós temos para o jantar? O silêncio reinava naquela cozinha. Foi a 5 metros. Mulher, o que temos para o jantar? O silêncio continuou. E aí ele não teve jeito, ele chegou bem pertinho, mas bem pertinho dela e perguntou novamente, mulher, o que nós temos para o jantar? E ela falou, frango. Eu já falei 4 vezes. Então, a pequena reflexão que a gente deve levar, que isso é importante, é que muitas vezes a gente está pensando que o problema está no outro e está onde? Com a gente. Então, isso é importante a gente refletir. Como é seu nome mesmo? Aquela que recebeu a história, que pediu a história, quem foi? Ah, então, tá bom. E como que é seu nome? Não o seu? Hã? Marli, você marca para mim depois? Vamos lá então, quem é que pede a... Olha, como ela falou que ela ia pedir a segunda e ela está na primeira fila, eu já vou em você daqui a pouquinho, tá bom? Vai dar tempo. Pois não. Eu não sei se funcionou porque as histórias ficam interessantes ou porque a pessoa vai ficando assustada. Amor incondicional. Essa história de um senhor que ele foi ao médico e aí ele foi fazer um curativo na mão. E ele chegou lá e disse para o médico que ele tinha pressa, ele precisava ir embora logo. E o médico então foi fazer o curativo, falou assim, nossa, o senhor está com pressa? Tudo bem, eu vou lhe atender rápido. Ele falou assim, não, é porque eu tenho que visitar minha esposa. Ele falou assim, ela está doente? Falou assim, ela está numa clínica, já há 5 anos que ela está lá, e eu vou lá. Ah, então é melhor o senhor se apressar, porque senão ela pode ficar brava com o senhor. E ele falou assim, não, ela não me reconhece mais, ela tem Alzheimer. E aí o médico falou, mas se ela não te reconhece, por que tanta pressa? Por que o senhor precisa correr tanto? E aí aquele senhor bateu no ombro do médico e diz assim, ela não me conhece, ela não se lembra de mim, mas eu sei muito bem quem ela é.
Então, aí naquele momento, o médico pensou, é um amor assim que eu quero para a minha vida. Agora, aquela mocinha loira aqui da ponta. Gostou do mocinha? Gostei. Ser feliz ou ter razão. Então, ser feliz ou ter razão. Que é interessante, né? Eu conheço muita gente que prefere ter razão e outras preferem ser feliz. Mas a história, e aí a gente não entra no mérito de cada um depois faz a sua avaliação. Como é seu nome? Irene, e o seu? Quem que pediu a segunda? Você marcou, né, Marcos? Para a gente não chamar para fazer o encerramento, tá? Que esses nomes estarão riscados aqui da lista. Mas assim, é a história de um casal que eles iam pela primeira vez na casa de amigos, visitar os amigos, e quem tinha ficado de tomar nota do caminho a seguir foi a esposa. E eles estavam indo, e aí chegou um determinado ponto em que a mulher pegou e falou, entra à direita. Ele falou assim, não, é à esquerda. Ela falou, é à direita. Ele falou assim, é à esquerda. E ela falou assim, então tá bom. E ele entrou à esquerda. Não preciso dizer que, pouco para frente, ele viu que ele tinha errado e ele teve que voltar e pegar o caminho que ela havia indicado. E aí eles chegaram realmente no destino que tinham que chegar, e aí ele pegou e falou para ela assim que se ela tinha tanta certeza que aquele caminho era o correto, por que ela não insistia um pouco mais? Ela falou assim, não, sabe o que é? Que do jeito que nós estávamos na nossa discussão, eu vi que a nossa conversa já estava acalorando, e eu vi que a gente ia começar a brigar, e entre ser feliz e ter razão, eu preferi ser feliz. Então a gente faz aí nós fazemos a nossa reflexão. Quem é que te pediu? Ali, ó. Amo você, seja como for, não é? Sexta-feira, o marido, muito nervoso, chegou para a esposa e falou assim, eu estou nervoso hoje, porque hoje é um dia que eu vou pedir aumento para o meu chefe, e eu não sei como é que ele vai reagir. Realmente é difícil, né? Imagina, vai pedir aumento, não sabe o que pode acontecer ali. E ela falou assim, mas vai, meu amor, vai confiante. E ele foi. E à noite, quando ele chegou, tinha uma mesa maravilhosa. Ele conseguiu o aumento, viu? Mas ele chegou e ele não tinha contado nada para ela. E quando ele chegou, ele viu que tinha uma mesa muito bem feita, né? Muito bem arranjada. E aí a esposa recebeu ele. E aí ele viu que o jantar era ali para comemorar e tal. E ele pensou até que alguém tivesse avisado ela, alguém do escritório, poderia ter avisado ela que ele tinha conseguido aumento. Mas ela falou que não, que ninguém ligou. E aí eles sentaram ali para o jantar. E aí depois do jantar ela se levantou. E aí tinha um bilhetinho. Ele viu um bilhetinho assim na mesa, que tinha assim, eu tinha certeza que você conseguiria, porque você merece. E esse jantar é para comemorar o nosso amor, e para mostrar o quanto eu te amo. E aí ela se levantou, e quando ela se levantou, ele viu que havia caído um outro papelzinho. E aí ele pegou o papelzinho no chão e foi ler, estava escrito assim, não foi dessa vez que você conseguiu, mas saiba que você merece. Na outra oportunidade você vai conseguir. E esse jantar é para comemorar, é para mostrar o quanto que eu te amo. Então, veja que ela tinha feito o jantar e de qualquer maneira ia ver o jantar. Se ele tivesse aumento ou não. Uma parabenizando e outra dizendo que ele realmente merecia. Quem mais? Olha, ele levantou, além de estar na frente, ele levantou mais alto. Já te falo já aí. Como é? Fala o seu nome. José, fala, que eu te escuto. Vocês dão risada, mas é assim. Por que gritar?
Essa história o Meir Baba é um sábio, né? Ele conversando com as pessoas que o seguiam, ele perguntou para aquelas pessoas, por que as pessoas gritam quando estão nervosos? E aí as pessoas, porque perde o controle. Sim, mas por que gritar se a outra pessoa com quem a pessoa está discutindo está ao seu lado? E aí todas as respostas não satisfaziam ao mestre, ao Baba, não tinha nenhuma que ele aceitasse. E aí ele pegou e disse assim, ele falou assim, as pessoas, quando elas discutem, né? Quando elas discutem, o coração começa a se distanciar. O coração se distancia e, para poder compensar aquela distância do coração, as pessoas começam a gritar. Porque vocês já repararam que a pessoa está do lado e está gritando? E aí ele continua ainda com a explanação dele e diz assim, vocês já perceberam, já notaram as pessoas quando elas estão apaixonadas? Como que elas falam? Elas não gritam. Elas falam baixo. E quanto mais apaixonadas, mais baixo falam. E aí ele continua, ele diz assim que chega um momento que as pessoas nem falam. É tão baixo que ela não fala, só o olhar já diz tudo. E ali há a comunicação. Então, ele disse assim que para as pessoas, aquelas pessoas para quem ele estava dando aquela aula, aquela palestra, ele falou assim, as pessoas têm que tomar cuidado para que na hora que elas tiverem uma discussão e elas perceberem que o coração começa a se distanciar, isso a gente só descobre que ele está se distanciando à medida que a gente começa a gritar. Se estamos gritando, porque o coração está se afastando. Então ele diz assim, para as pessoas tomarem cuidado, porque poderá chegar um dia que os corações se distanciarão tanto, mas tanto, que jamais alcançarão o caminho de volta. E a gente percebe muito isso por aí, não é verdade? Quando a pessoa ela discute e briga, e depois que brigou, e aí foi, e o coração já não encontra mais. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu vou atender você, que ele estava na frente, olha, daqui a pouco eu vou aí. E a gente vai ter bastante gente para fazer o encerramento, viu, Marcos? Vai, eu achei que não ia ter, mas vai ter. Fala. Papai, me dá um cigarro. Essa é a história de uma menina na idade de 6 anos e meio, 7 anos, assim, naquela idade que está próxima da primeira prova escolar. Imagina uma criança em que a professora chega e diz assim, olha, estudem, porque nós vamos ter prova. Imagina, a primeira prova na vida de uma criança. Então, a menina, ela chegou para o pai e pediu para o pai, papai, me dá um cigarro. Ele ficou muito bravo, falou assim, o quê? O que você quer fazer com cigarro? E aí ela falou assim, não, papai, é que eu sempre ouço o senhor dizer que o cigarro te acalma e te ajuda a pensar melhor. Papai, eu não estou conseguindo pensar, eu estou muito nervosa. E se ele te ajuda, ele vai me ajudar também. E depois, papai, a minha professora lá na escola, ela falou que se a gente quiser ser alguém nessa vida, a gente tem que seguir alguns modelos. E papai, o senhor é a minha referência que eu tenho nessa vida. E aí conta a história que o homem parou de fumar por causa dessa situação. Tá? Quem pediu foi o meu irmão aqui. Como é o seu nome mesmo? O Daniel. Quem mais? Nossa, eu vou aí. O Marcos falou que vai alongar. Olha, além dessas 20, eu tenho mais 680, tá? Se ele deixar, a gente vara à noite, viu? A minha esposa, ela não gosta muito de sair comigo, porque ela fala assim que eu saio e eu não tenho hora para voltar. Fala. Você é sogra? Mas também tem sogra. Então. A história da sogra, ela acontece na China.
E o nome da nossa personagem é Lili. Ela se casou. E ela foi morar com o marido e com a sogra. Isso, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, só acontece lá na China, viu? Aqui não acontece dela ir morar com a sogra, mas lá acontece. E aí ela foi morar com o marido e a sogra. E ela, logo nos primeiros meses, ela já percebeu que aquilo ia ser horrível para ela, porque, mesmo porque lá, o costume era de que as pessoas mais velhas dominavam as pessoas mais novas. Isso acontece mesmo, e a gente sabe disso. E aí a mulher tratava a nora muito mal. E ela já viu que a vida dela ia ser um inferno. Então ela pegou e procurou lá um homem que trabalhava com ervas, o Sr. Xiang, e aí já era conhecido da família dela há muito tempo, e falou para o Sr. Xiang que ela queria dar um jeito de matar a sogra dela, para ele arrumar um veneno para matar a sogra. Gente, cuidado, hein? Mas ela queria que ele arrumasse uma forma, arrumasse um veneno para matar a sogra. E aí ele falou assim, tudo bem, eu posso te ajudar sim. Foi lá, ele falou assim, só que tem uma coisa, eu posso te ajudar com isso, mas você vai ter que fazer tudo aquilo que eu mandar. Ela falou, eu faço qualquer coisa para livrar daquela cobra, eu faço. E aí ele foi lá dentro, pegou algumas ervas e trouxe para ela, falou assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai 2 vezes por semana, você vai pegar essas ervas, vai misturar com carne de porco ou carne de frango, carne de galinha, e vai dar para sua sogra. Mas isso vai fazer com que lentamente ela vá morrendo. Mas é importante que você mude o seu tratamento com ela. Trate-a bem. Porque assim, no dia que ela se for, ninguém vai perceber que você tinha alguma coisa a ver com isso. Ela falou, pode deixar, isso não é difícil não, eu vou fazer isso aí. E aí ela pegou e levou aquelas ervas e começou a preparar aquelas ervas, né, 2 vezes por semana, na carne de frango, carne de porco, e aí dava para a sogra e começou a tratar a sogra bem, tratar muito bem. E aí a sogra, algo aconteceu, porque aí a sogra começou a tratá-la bem também. E aí a sogra mudou muito o comportamento. Onde ela passava, ela pegava e apresentava para as pessoas, falava, olha, essa aqui é a minha nora, é a filha que eu não tive, como Deus é maravilhoso comigo, olha que bom, eu tenho essa filha. E aí, ela foi se encantando com aquilo, e ela começou a tratar, ela era, eu vou dizer assim, ela tinha um retorno da sogra, e ela tratava a sogra melhor ainda, e ela tinha esquecido do que ela tinha feito. Em determinado dia, ela lembrou que ela estava matando a sogra, e ela correu lá para o Sr. Xiang e falou, pelo amor de Deus, o senhor vai ter que me ajudar, eu não quero que minha sogra morra. E eu percebi que ela é uma boa pessoa, e eu aprendi a amar aquela mulher, eu tenho certeza que ela me ama como filha, pelo amor de Deus, eu não quero que ela morra, faça alguma coisa. E aí o Sr. Xiang falou para ela que ela não tinha o que se preocupar, porque o que ele tinha dado para ela eram ervas, eram medicamentos para melhorar a saúde dela. E quem tinha feito ela se transformar foi o comportamento da nora. Então veja como que a gente consegue mudar uma pessoa através do nosso comportamento. É assim, sogra? Aquela mocinha lá no canto, fale. Aquela bonita lá. O irrigador de jardim. O relógio está andando. O irrigador de jardim. Essa história de uma apresentadora de TV que a filha dela chegou para ela e falou assim, mamãe, por que a senhora lá na TV, eu assisto aqui os programas, e eu vejo que lá no programa a senhora sorri para todo mundo, a senhora trata todo mundo bem, e aqui em casa a senhora está sempre nervosa, sempre brava. O que acontece? E aí aquela apresentadora falou assim, sabe o que é, filha? É que lá eu sou paga para fazer aquilo. E aí a menina falou assim, mamãe, e quanto você quer para tratar a gente bem também?
Então, aquilo veio uma espetada, né? E aí ela faz com que a gente faça uma reflexão, e aí sim faz uma analogia com o irrigador do jardim, que é o título da história. Vocês já perceberam o irrigador de jardim, como é que ele funciona? O irrigador de jardim, ele joga água. Todos conhecem o que é irrigador? Não? Sim, né? O irrigador de jardim ele fica assim no chão e ele joga água para cima, como se fosse um chuveiro, não é isso? E aí ele cai dos lados, não é isso? Então, quando a gente olha, a gente vê que o irrigador de jardim ele tá realmente regando todas a grama que está em volta. Se a gente olhar assim de longe, a gente vai olhar que a grama está bonita. Só que à medida que a gente vai se aproximando, e quando a gente chega bem perto, vocês já notaram como é que está a grama bem ao lado onde está o irrigador, em torno do irrigador, está seco, não recebe a água. Então, assim nós somos, e é essa a reflexão que a gente tem que fazer. Atingimos os outros, molhamos os outros, atendemos bem. Às vezes a pessoa está chateada em casa, e chega, a pessoa está lá, fechada. Aí aperta a campainha, a gente pega a nossa máscarazinha, e vai lá e recebe a visita, e conversa, tudo bem e tal, não sei o que, a pessoa vai embora, a gente volta a fechar a cara do jeito que a gente estava. Então, por quê? Porque a gente consegue atingir quem está longe e não consegue fazer isso com quem está próximo. Então, é importante a gente fazer isso. O que a gente está fazendo em casa? Será que nós estamos sendo irrigadores de jardim? Vamos procurar olhar a nossa volta, que essa é a reflexão que essa história pode nos proporcionar. Quem vai pedir a próxima? Eu vou atender. Quem falou 13 aí? Eu já vou aí. Fala assim. O senhor mesmo. Quando o orgulho cala o amor. Essa história também ela se passa no Oriente, onde tinha lá um homem tido como sábio, em que era ele que abençoava as pessoas quando elas decidiam se casar, né? Então, e também quando elas queriam se separar, também era ele que dava ali a palavra dele final. E aí ele foi procurado por um casal que algum tempo atrás havia se casado pela orientação dele. E eles disseram que não dava mais para continuar casados e que ele queria, entre aspas, a bênção para a separação. E aí ele ali conversando com aquele casal e vendo que os dois, ele percebia o seguinte, que tinha orgulho entre eles, mas existia amor, né? Então o que ele fez? Ele pegou e trouxe uma planta, ele falou assim, olha, eu vou permitir que vocês se separem sim. Ele pegou e trouxe uma planta, e ele falou assim, olha, essa planta é extremamente frágil, vocês vão levar ela hoje, e vão deixar ela na casa de vocês, na sala. Quando essa planta morrer, vocês já podem se separar, não precisam nem voltar aqui. Já se considerem separados a partir do momento que perceberem que a planta morreu. E assim levaram aquela planta para casa. E aí, certa noite, os dois se flagraram, cada um com um regadorzinho na mão, para colocar água na planta. Eles não queriam que a planta morresse. Eles não queriam separar, mas nenhum deles tinha a coragem, era o orgulho que impedia eles de um pedir perdão ao outro. E ali naquele momento eles se encontraram, se amaram e não se separaram. Então para a gente fazer uma reflexão nisso aí. Quem pediu a 13 aí? Foi 13? Ela já foi? A 13 não. Ah, já foi. Fala que eu te escuto. A caixa de beijo. Olha como que é interessante, sobre as histórias, para a gente contar uma história sobre a história. O primeiro livro quando eu fiz o primeiro livro, e ele não tinha número, hoje os livros têm, depois do nome, ele tem um número.
Então, Frases, Dicas, Histórias Maravilhosas 1, o 2, o 3, o 4. Mas quando eu fiz o primeiro, ele não tinha número nenhum, e eu não pretendia dar continuidade. Eu nem sabia como é que eu faria para dar continuidade. Porque eu achava que eu só ia fazer aquele livro. E aí um amigo, que foi um dos... Porque como a gente faz isso aí, contando com a colaboração de amigos. Então, hoje nós temos aí 60 empresas que patrocinam o projeto. Mas o primeiro, um dos meus companheiros, dos meus amigos, que é companheiro no projeto social que a gente tem há 21 anos, ele, quando saiu o primeiro livro, ele tinha os livros e ele dava para as pessoas, e ele tinha no porta-luva do carro, ele tinha eu acho que tem até hoje, ainda ele mantém esses livros, porque ele gosta muito do volume 1, que é o livro que está essa história. E ele dava para a pessoa e dizia assim, olha, você vai gostar muito. E ele abria o livro nessa história, que é a Caixa de Beijos, e dava para a pessoa. Olha, você vai gostar. E aí a pessoa lia, ah, legal. Não, acho que você não leu, lê de novo. Ele falou, não, eu li. Mas você leu essa história? Li. E você gostou? Gostei. Mas não era o jeito que ele tinha gostado, porque tocou ele de tal maneira, de tão profundo, por isso que é interessante isso. As histórias tocam as pessoas de forma diferente. Então, por isso que eu falo que essa história, tem história que tem alguma história às vezes ligada, mas a história da Caixinha de Beijos é que era naquela noite de Natal, né? E o pai, então, flagrou uma situação muito difícil que a família estava passando, e aí o pai flagrou a menina, a filhinha ali, embrulhando uma caixa dourada, com papel dourado, e o papel dourado era muito caro. E ele, então, falou para a menina, brigou com ela, porque ela estava embrulhando uma caixa com papel dourado numa situação tão difícil que estava a família. E aí, mas a menina já tinha embrulhado, não tinha jeito, não tinha, vai rasgar o papel, já estava embrulhado. E aí a menina pegou e colocou aquela caixinha na árvore de Natal, no pé da árvore de Natal. E quando foi, então, na manhã seguinte, que já era Natal, ela pegou aquela caixinha e foi e levou para o pai. Falou, papai, esse aqui é o seu presente. Ah, ele desmontou. Porque tanto que ele brigou com ela no dia seguinte, ele pediu perdão, olha, minha filha, puxa, desculpa, eu briguei com você e tal. Não, papai, mas fica tranquilo, essa é sua. E deu para ele. E aí o homem, então, pegou e abriu. Quando ele abriu a caixa, ele viu que a caixa estava vazia. E aí ele pegou e falou assim, onde já se viu, que absurdo, onde já se viu embrulhar uma caixa, colocar uma caixa vazia, embrulhar uma caixa e dar de presente para alguém? E aí ela falou, mas papai, ela não está vazia. Como? Eu estou vendo, está vazia. Não, papai, ela está cheia de beijos, cada um que eu coloquei com mais carinho que o outro, todos eles para o Senhor. E aí na história conta que aquele homem ficou com aquela caixa de beijos por muitos e muitos anos, mesmo depois que a menina já era adulta, e sempre que ele tinha saudade, ele ia lá e pegava um beijo daquela caixinha. Nós estamos com o tempo. Como é que está, Marcos? Gente, nós vamos fazer uma fila depois para fazer. Quantas? Então, 5 minutos, uma historinha, 2 historinhas que dá. O resto vai fazer vai ser o encerramento, tá? Fale. 17, ganhei, brincadeira. Nó no lençol. Essa história do nó no lençol, um homem estava participando de uma reunião na escola, e aí a diretora estava explicando para os pais ali que era muito importante a participação do pai e da mãe no relacionamento com o filho, que era importante que eles conversassem com os filhos, tivessem um tempo para poder se dedicar ao filho, porque ali os estudos mostravam, né, do que eles faziam, que as crianças que tinham vamos dizer, essa proximidade com o pai, ou com a mãe, ou com os dois, elas se desenvolviam melhor na escola. E aí, então, um homem pegou e falou assim, olha,
Eu vou contar para a senhora o que acontece. Eu trabalho muito, minha família é grande, só eu tenho que trabalhar muito para sustentar minha família. Eu não tenho tempo para ficar com meu filho. Eu saio de manhã, ele está dormindo. Quando eu volto, ele está dormindo. Mas eu combinei com meu filho o seguinte, que todas as noites, quando eu chego, eu vou lá e dou um beijo nele e dou um nó no lençol. De manhã, quando ele acorda, ele vê que tem um nó no lençol, ele sabe que eu fui lá e dei um beijo nele. E aí, aquilo passou, né? Que era a forma, ele falou, olha, o único jeito que eu tenho de fazer foi isso. E aí, a diretora, quando ela foi ver, esse filho dele era um dos melhores alunos da escola. Então, para a gente ver, a gente tem que estabelecer, nós temos que arrumar alguma forma de conversar, né? Hoje é capaz de a pessoa não dar nó no lençol, mandar um WhatsApp para o filho, né? Mas é para a gente poder entender. Mais, acho que uma dá para contar, né? Mais uma. Aquela moça lá no fundo, lá, que foi sorteada agora. Como eu amei. Essa história de um senhor que estava ali no velório da esposa dele, e ele chorava muito, e assim, inconformado, e ele falava, como eu amei essa mulher do fundo do meu coração, amei ela com todas as minhas forças, e ali, os filhos tentavam tirar ele dali, porque a mulher, o corpo já estava descendo para a sepultura, e ele ali, mas eu amei muito, eu amei demais. E aí as filhas, pai, calma, e ele ficava ali, as pessoas foram se afastando, e ele, mas eu amei muito essa mulher. E o padre falou para ele, falou assim, mas olha, é melhor agora, nós vamos ter que cuidar, cada um vai ter que cuidar da sua vida, agora já foi. Ele falou, mas sou padre, o senhor não entende, eu amei muito essa mulher, mas amei muito. Fiquei casado com ela mais de 50 anos, eu amei demais a ela, e quase eu disse isso a ela um dia. Então olha como é que é, né? É para a gente refletir. Se o Marcos permitir, vai uma, senão a gente encerra aqui. Marcos, pode? Marcos, pode mais uma? Uma e a gente encerra. Essa moça, fala. Quero ser um televisor? Essa história de uma... Aqui tem professora aqui, ou professora não? Tem? Então, essa história de uma professora que ela estava corrigindo uma redação em casa, que é difícil o professor levar serviço para casa. Normalmente eles não levam. Mas essa da nossa história, ela levou. Ela estava lá conferindo o material. Não é difícil levar para casa? Não leva, né? Lógico, de jeito nenhum. Imagina, fazer isso no domingo, no sábado, que é isso? E aí ela estava lá conferindo, lá, lendo uma redação, e ela estava emocionada com a redação que ela estava lendo. E aí o marido chegou e viu que ela estava daquele jeito, perguntou o que estava acontecendo. E aí ela explicou, ela falou assim, sabe o que é? É que hoje eu quis fazer uma atividade diferente com os meus alunos. Eu pedi a eles que fizessem uma redação, e nessa redação eles colocassem o que eles gostariam de ter de Deus para serem mais felizes. E essa daqui me tocou profundamente, e entregou a redação para o marido ler. E aí o marido começou a ler e estava assim a redação. Papai do céu, o que eu quero talvez seja algo muito diferente dos meus colegas. Eu quero ser um televisor. Mas não é um televisor qualquer. Eu quero ser um televisor lá da minha casa. Porque o televisor da minha casa, ele tem a atenção de todos. O meu pai, quando chega, ele quer assistir o futebol. A minha mãe não perde as novelas. Os meus irmãos brigam por causa da programação. E se a televisão quebra, eles correm para arrumar. Eles não ficam sem a televisão nem um minuto. E era só isso que eu queria. Eu quero ser um televisor, mas é o televisor da minha casa. E aí, naquele momento, o homem pegou aquela redação e devolveu então para a esposa e falou assim, nossa,
Coitada dessa criança e coitada dessa família. E aí aquela mulher com os olhos cheios d'água disse, essa redação é do nosso filho. Então, é para a gente pegar, não é? As histórias estão aí, eu agradeço do fundo do meu coração. Ô Enio, dá um toque só para poder passar a outra página. No verso desse papel, ele tem exatamente essa frase que é para a gente fechar. Que ele diz, né, aqui que o casamento ele é como uma longa viagem, uma pequena embarcação, em que tem 2 passageiros. E se um perder o controle, o outro tem que manter esse controle. Porque se ele perder o controle também, o que acontece com o nosso barquinho? Afunda. Então, vamos cuidar do nosso barquinho, tá? Fica essa reflexão, e eu agradeço do fundo do meu coração, como eu já falei, parabenizo o Marcos pela coragem de me chamar aqui. Obrigado, viu, Marcos? Os livros tem aqui, não é isso, Marcos? Tem aí, se quiserem adquirir, não precisa ser hoje, pode ser, porque já tem, ele tem em linha aqui na livraria, tá? Se quiserem depois, aí tem o meu e-mail, se quiser me adicionar no Facebook, poderão também me procurar. Só peço que mandem uma mensagem, olha, eu conheci a tua palestra lá no Irmã Maria, só para poder saber. Se não, eu mesmo vou perguntar para a pessoa, porque às vezes a pessoa me adiciona e eu não conheço, não lembro, eu pergunto, né? Mas a gente vai adicionando. Quem que ganhou isso aqui, Marcos? Fala para mim. Marli. Quem é Marli? Ó, Marli, esse é seu, viu? Olha, muito obrigado. Eu vou passar para o Marcos agora, para ele fazer agora. Você quer que chame alguém para fazer? Não. Aqueles que não pediram, fazer uma fila no meio aqui, não. Olha, muito obrigado. É uma brincadeira. O Marcos vai fazer o encerramento para a gente, tá? Muito obrigado. Essa água é minha, Marcos? Muito obrigado. Obrigado.